Juízes. Shoftim. Capítulo 20. Portanto, todos os israelitas saíram desde Dan até Berseba, e da terra de Gileade, e toda a assembleia se reuniu de comum acordo diante de Ial em Mispá. Assim, os chefes do povo e todas as tribos de Israel tomaram sua posição na congregação do povo do Criador, 400.000 soldados, armados com espadas. Os beniaminitas souberam que os homens de Israel haviam subido a Mispá. Os homens de Israel disseram então: digam-nos, como aconteceu essa coisa terrível? Nisto o levita, o marido da mulher assassinada, respondeu: eu cheguei a Gibeá de Beniamim com a minha concubina para passar a noite. E os habitantes de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. Eles queriam me matar, mas, em vez disso, violentaram a minha concubina, e ela morreu. Então peguei o corpo da minha concubina e o cortei em pedaços, e enviei um pedaço a cada território da herança de Israel, porque eles haviam cometido um ato vergonhoso e terrível em Israel. Agora todos vocês, povo de Israel, deem o seu parecer e a sua decisão. Então, de comum acordo, todo o povo se levantou e disse: nenhum de nós irá para a sua tenda, nem voltará para casa. Agora, isto é o que faremos com Gibeá. Vamos tirar sortes e subir contra ela. De todas as tribos de Israel, escolheremos 10 homens dentre 100, 100 dentre 1000, e 1000 dentre 10.000, a fim de recolherem provisões para o exército, para que tomem ação contra Gibeá de Beniamim, por causa do ato vergonhoso que cometeram em Israel. Portanto, todos os homens de Israel se uniram para atacar a cidade como aliados. Então as tribos de Israel enviaram homens a todos os homens da tribo de Beniamim para dizer: que coisa terrível foi essa que aconteceu entre vocês? Agora, entreguem os homens imprestáveis de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjaminitas se recusaram a escutar seus irmãos israelitas. Então os beniaminitas saíram das cidades e se reuniram em Gibeá, a fim de lutar contra os homens de Israel. Naquele dia, os beniaminitas reuniram das suas cidades 26.000 homens armados com espadas, além dos 700 melhores soldados de Gibeá. Nesse exército, havia 700 dos melhores soldados, todos eles canhotos. Cada um deles conseguia, com uma funda, atirar uma pedra num fio de cabelo sem errar. Sem incluir os de Beniamim, os homens de Israel reuniram 400.000 homens armados com espadas, e todos eles eram guerreiros experientes. Eles partiram e subiram a Betal para consultar o Criador. O povo de Israel perguntou: quem de nós deve liderar a luta contra os beniaminitas? Ial respondeu: Ialda deve liderar. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e acamparam contra Gibeá. Os homens de Israel saíram então para lutar contra Beniamim. Eles se puseram em formação de batalha junto a Gibeá. Então os beniaminitas saíram de Gibeá e mataram 22.000 homens de Israel naquele dia. No entanto, os homens do exército de Israel se mostraram corajosos e novamente se puseram em formação de batalha no mesmo lugar do primeiro dia. Os israelitas subiram então e choraram perante Ial até o anoitecer e consultaram a Ial: devemos ir novamente à batalha contra nossos irmãos, o povo de Beniamim? Ial respondeu: subam contra eles. Assim, os israelitas avançaram em direção aos beniaminitas no segundo dia. Então os beniaminitas saíram de Gibeá ao encontro deles no segundo dia e mataram mais 18.000 israelitas, todos estes armados com espadas. Em vista disso, todos os homens de Israel subiram a Betal. Eles choraram e se sentaram ali perante Ial, e naquele dia jejuaram até o anoitecer e fizeram ofertas queimadas e ofertas de participação em comum perante Ial. Depois disso, os homens de Israel consultaram a Ial, pois naqueles dias a arca do pacto do verdadeiro Criador estava ali. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, servia diante dela naqueles dias. Eles perguntaram: devemos sair mais uma vez para a batalha contra nossos irmãos, os homens de Beniamim, ou devemos desistir? Ial respondeu: subam, porque amanhã os entregarei nas suas mãos. Então Israel pôs homens de emboscada ao redor de Gibeá. Os israelitas subiram contra os beniaminitas no terceiro dia e se puseram em formação de batalha contra Gibeá, assim como das outras vezes. Quando os benjaminitas saíram ao encontro do exército, foram atraídos para longe da cidade.
Então, assim como das outras vezes, começaram a atacar e a matar alguns dos homens nas estradas, uma das quais sobe a Betal e a outra a Gibeá, deixando cerca de 30 homens de Israel mortos no campo aberto. De modo que os beniaminitas disseram: Eles estão sendo derrotados diante de nós como antes. Mas os israelitas disseram: Vamos recuar e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Então todos os homens de Israel saíram das suas posições e se puseram em formação de batalha em Baal Tamar, enquanto a emboscada israelita saiu da sua posição nas proximidades de Gibeá e atacou. Assim, 10.000 dos melhores soldados de todo Israel chegaram diante de Gibeá, e a luta foi intensa. Mas os beniaminitas não sabiam que uma calamidade estava se aproximando. Ial derrotou Beniamim diante de Israel, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 homens de Beniamim, todos estes armados com espadas. No entanto, os beniaminitas imaginaram que os homens de Israel seriam derrotados quando estes recuaram de diante de Beniamim, mas eles recuaram porque confiavam na emboscada que tinham armado contra Gibeá. Os homens da emboscada agiram rapidamente e atacaram Gibeá. Eles se espalharam e golpearam toda a cidade com a espada. Os homens de Israel tinham combinado com os homens da emboscada que fariam subir da cidade um sinal de fumaça. Quando os israelitas recuaram da batalha, os homens de Beniamim começaram a atacar e mataram cerca de 30 homens de Israel. Eles disseram: Sem dúvida, eles estão sendo derrotados mais uma vez diante de nós, como na batalha anterior. Mas o sinal começou a subir da cidade como uma coluna de fumaça. Quando os homens de Beniamim se viraram para olhar, viram as chamas da cidade inteira subindo para o céu. Então os homens de Israel deram meia volta, e os homens de Beniamim ficaram desanimados, pois viram que a calamidade os havia atingido. Por isso fugiram de diante dos homens de Israel em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha. Os homens que vinham das cidades também os matavam. Cercaram os beniaminitas e os perseguiram de modo implacável. Eles os esmagaram bem na frente de Gibeá, ao leste da cidade. Por fim, 18.000 homens de Beniamim morreram, todos eles guerreiros valentes. Os homens de Beniamim se viraram e fugiram para o deserto, para o rochedo de Rimom. E os israelitas mataram 5.000 deles nas estradas e continuaram a persegui-los até Gidom. Assim, mataram mais 2.000 homens. Todos os de Beniamim que foram mortos naquele dia somaram 25.000 homens armados com espadas, todos eles guerreiros valentes. Mais 600 fugiram para o deserto, para o rochedo de Rimom, e ficaram no rochedo de Rimom por 4 meses. E os homens de Israel se voltaram contra os beniaminitas e golpearam com a espada todos os que moravam nas cidades, tanto homens como animais, tudo o que restou. Também incendiaram todas as cidades por onde passaram. Juízes. Shoftim. Capítulo 21. Os homens de Israel haviam feito um juramento em Mispá. Nenhum de nós dará a sua filha como esposa a um homem de Beniamim. Por isso, o povo foi a Betal e se sentou ali perante o verdadeiro Criador até o anoitecer, clamando e chorando amargamente. Eles diziam: Ó Ial, Criador de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Por que deveria estar faltando hoje uma tribo em Israel? E no dia seguinte o povo se levantou cedo e construiu ali um altar para fazer ofertas queimadas e ofertas de participação em comum. Então o povo de Israel disse: Qual das tribos de Israel não subiu para se reunir perante Ial? Pois tinham feito um juramento solene de que quem não comparecesse perante Ial em Mispá sem falta seria morto. E o povo de Israel ficou com pena do que tinha acontecido com seu irmão Beniamim. Eles disseram: Hoje foi eliminada uma tribo de Israel. O que devemos fazer para conseguir esposas para os que restaram, uma vez que juramos por Ial que não lhes daríamos nenhuma das nossas filhas como esposa? Quem dentre as tribos de Israel não compareceu perante Ial em Mispá? Aconteceu que ninguém de Jabes-Gileade tinha ido ao acampamento onde a congregação estava. Quando contaram o povo, viram que nenhum dos habitantes de Jabes-Gileade estava ali. Portanto, a Assembleia enviou para lá 12.000 dos homens mais valentes. Eles lhes ordenaram: Vão e golpeiem os habitantes de Jabes-Gileade com a espada, até mesmo as mulheres e as crianças. Isto é o que devem fazer. Vocês devem entregar à destruição todo homem, bem como toda mulher que já teve relações sexuais com um homem. Entre os habitantes de Jabes-Gileade, encontraram 400 moças que eram virgens,
que nunca haviam tido relações sexuais com um homem. De modo que as levaram ao acampamento em Silo, na terra de Canaã. Toda a assembleia enviou então uma mensagem aos beniaminitas no rochedo de Rimom, propondo-lhes harmonia. Então os homens de Beniamim voltaram. Eles lhes deram as mulheres que tinham mantido vivas dentre as mulheres de Jabes-Gileade, mas não encontraram mulheres suficientes para todos. E o povo ficou com pena do que tinha acontecido com Beniamim, porque Ial havia causado uma divisão entre as tribos de Israel. Os anciãos da assembleia disseram: O que devemos fazer para conseguir esposas para os homens que restaram, visto que todas as mulheres de Beniamim foram eliminadas? Então disseram: Os sobreviventes de Beniamim devem continuar com a sua herança, para que uma tribo não seja eliminada de Israel. Mas nós não podemos lhes dar esposas dentre as nossas filhas, porque o povo de Israel jurou: Maldito aquele que der uma esposa a Beniamim. De ano em ano, há uma festividade para Ial em Silo, que fica ao norte de Betal e ao leste da estrada que sobe de Betal a Siquém e ao sul de Lebona. Assim, ordenaram aos homens de Beniamim: Vão e fiquem de emboscada nos vinhedos. Quando vocês virem as jovens de Silo saírem para dançar em roda, cada um de vocês deve sair dos vinhedos e pegar uma esposa dentre as jovens de Silo. Depois devem retornar para a terra de Beniamim. E se os pais ou os irmãos delas vierem apresentar queixa contra nós, então lhes diremos: Mostrem-nos favor por causa deles, porque não conseguimos uma esposa para cada um deles na guerra, e vocês não podiam dar uma esposa a eles sem se tornar culpados. Portanto, os homens de Beniamim fizeram isso, e cada um deles tomou uma esposa dentre as mulheres que estavam dançando. Depois eles voltaram à sua herança, reconstruíram suas cidades e se estabeleceram nelas. Então os israelitas foram embora dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, partiram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos.